Louvamos essa noite. Somos gratos a Ti. Como acabamos de cantar, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus, inclusive a morte, ó Pai, porque, na verdade, a morte nos faz entrar na Tua presença. E ela que tenta ser a inimiga, na verdade, ela foi derrotada em Cristo Jesus. E nós temos a vitória nele porque ele ressuscitou. E hoje estamos aqui, na certeza de que um dia também estaremos na presença do Senhor para sempre. Te louvamos por essa noite e rogamos a Tua bênção sobre a meditação da Tua palavra. Abençoa-nos, fale aos nossos corações. Pai, que Teu Santo Espírito tenha liberdade de moldar a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos feito, então, todo quarto sábado, o Salmo no quarto, e hoje é o Salmo 20. Com o Salmo 20, muitas das Bíblias trazem como título uma oração pela vitória, livramento em tempo de angústia, oração a favor do rei, ou o Senhor salva o seu ungido. Esses são alguns títulos que algumas Bíblias trazem do Salmo 20. E no comentário da série Cultura Bíblica, da editora Mundo Cristão, o título que é um pouco diferente e é interessante, ele diz: o dia da tribulação. Que dia é esse de tribulação que o Salmo 20 nos trata? Aqui, embora diz que é o Salmo de Davi, se os irmãos perceberem, na verdade, é o povo que está orando em favor do rei Davi. Mas que dia é esse da tribulação? É o dia da batalha que se aproxima. É um salmo de oração, como são a maioria dos salmos, né? A maioria são salmos de louvor e de adoração, e esse louvor e adoração é feito em forma de oração. E esse salmo, como eu disse, de oração, é um salmo de oração intercessória, porque enquanto o rei se prepara para marchar, o povo intercede pelo rei. Se você percebe isso no versículo 1 ao versículo 5, mostrando quando nós lemos: o Senhor te envia, o Senhor te sustenta, tuas ofertas. Então mostra que o povo está orando pela batalha prestes a acontecer. Esse é um exemplo daquilo que o apóstolo Paulo nos fala ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, quando ele exorta aos crentes a orarem também pelas autoridades. Versículo 1 e 2 de 1 Timóteo 2 diz: antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que se exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então, é algo que nós, como crentes, devemos fazer: orar pelos governantes. Devemos orar por aqueles que Deus colocou na governança da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, mesmo que nós não gostemos da pessoa que está ali no poder. E talvez nós temos que orar para que Deus possa colocar a mão sobre a sua má administração. Nós estávamos conversando antes de começar o culto, falando daquilo que é possível acontecer ainda esse ano ou ano que vem, de legislações que podem entrar e que vão, como falei de manhã na escola dominical, que vão trazer mais peso ou mais controle para a igreja. Mas nós devemos orar, porque essas pessoas foram colocadas por Deus ali. E mesmo que aquele fala: mas foi colocado porque as urnas não são confiáveis. Bom, mas Deus está acima das urnas. Então você tem que orar por essas pessoas, né? Porque se Deus não quisesse quem está lá, as urnas não iriam funcionar do jeito que eles queriam. Então, em suma, quem está no poder está colocado ali por Deus. E nós devemos orar por essas pessoas, talvez até pela conversão delas. Conversão daqueles que muitas vezes você vê como um péssimo administrador, ou um administrador que vai completamente contrário aos propósitos da palavra de Deus, mas tem um propósito ali nessas pessoas. Paulo fala que o propósito é que vivamos vida tranquila e mansa. Às vezes não vivemos vidas tranquilas e mansas,
por conta do tipo de governo que estamos tendo. Mas é nosso papel como crentes orar. Deus possa intervir também na vida dessas pessoas. Da mesma forma, devemos orar, e muitos não fazem isso, porque não só apenas autoridades, como prefeito, governador, vereador, deputados, presidente, mas o teu patrão é uma autoridade. O professor na escola é uma autoridade. E você deve orar. Orar pela liderança da igreja, que é uma autoridade constituída por Deus, a fim de que elas possam ser usadas por Deus para o crescimento da igreja. Então, o Salmo 20, ele faz uma oração intercessória ao rei Davi. E ele começa com essa frase: que o Senhor lhe responda. Responder a quem? Como já observamos, por ser uma oração intercessória, é ao rei Davi. Em Davi, o povo se vê representado. Ali, Davi presta em uma batalha, o povo intercede por ele. Quando nós lemos os Salmos, na ordem que está na Bíblia, nós não temos essa percepção. Mas, segundo a Bíblia cronológica, que é uma Bíblia que traz a leitura da palavra de Deus na ordem dos textos, quando eles foram escritos, então, você depois de Gênesis vai ter Jó lá, né? E eu gosto dessa Bíblia porque quando fala dos reis, quando fala do povo cativo, ele coloca os profetas do período ali. Então você entende, né? Alguém lê a Bíblia e fala, não, a rei está para lá e os profetas estão só para frente, depois dos Salmos. Não, os profetas estão ali, como nosso irmão Domingo falou de Ageu, que estava no início da reconstrução, né? Então, até o Davi fez uma prova do seminário e caiu essa pergunta, né? Qual é o primeiro profeta após Isídio, né? Aí falou, bom, vamos chamar pela ordem aqui. É profeta. Porque você vai, é Neemias. Neemias não era profeta, era administrador. Então, quem foi o primeiro? Estava ali, Ageu. E assim você consegue entender. E na cronologia da Bíblia, segundo a cronologia colocada nessa Bíblia, entre o Salmo 20, que é a oração pela vitória, e o Salmo 21, que é a gratidão pela vitória, então dá a entender que orou para Deus a vitória, foi para a guerra, ganhou e agradeceu. Mas é interessante que entre o Salmo 20 e 21, existe aqui um hiato de tempo, e segundo essa Bíblia, do Salmo 20 a 21 aconteceram algumas coisas importantes. Por exemplo, Davi cometeu adultério com Batseba. Houve o confronto de Natã com Davi. E aí Davi escreveu salmos de confissão de pecado, como o Salmo 51, Salmo 32, Salmo 38 e Salmo 103. O filho de Davi morre. Tudo isso em tempo de batalha. Absalão conspira contra o rei Davi, que é o pai, né? Só depois disso o Salmo 21 é escrito. Então, como eu falei, ao ler da maneira que está editado nas nossas Bíblias, parece que entre o 20, que é a oração pela vitória na batalha, e o 21, que é a gratidão, nada tem acontecido. Mas tudo isso aconteceu. E se você observar, o Salmo 51, 32, 38 e 103 tem algo em comum. O tema central do pecado, arrependimento, confissão e a misericórdia do perdão divino. Então, tudo isso está acontecendo do início da batalha até o final da batalha. Então, o contexto desse salmo é a nação de Israel à beira de uma guerra, e antes de conduzir o seu exército à batalha, o rei Davi oferece sacrifícios, uma multidão de súditos leais comparece para lhe desejar sucesso nessa batalha. Então o povo pede que o Senhor proteja o rei e lhe dê a vitória. Encorajado com essas orações, o rei, então, ele vai expressar a certeza de que Jeová interviria em seu favor. No versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita.
Sua certeza transborda para o povo em cujas orações se mesclam com a certeza de livramento. Olha o 7 e o 9. Uns confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Nós, porém, invocamos o nome do Senhor nosso Deus. Então, como diz também, fugiu o texto, o versículo 6. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos. É que eu confundi, sabe? Porque na hora veio, o Deus não é homem para mentir, nem filho de homem que minta, que é números, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A força não está no Zacarias 4. Lê para nós aí, irmão. Ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor, a sua batalha. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Isso. Então, às vezes, você vê o exemplo de Israel, né? Israel, uma nação pequena, tudo bem que ele tem um poder bélico hoje grande, mas ele poderia, quando ele surgiu como nação, logo no dia seguinte houve batalhas contra Israel para destruir. Mas não adianta. A força, a violência, os carros, os cavalos, os tanques de guerra, na batalha contra o Egito, acho que foi só contra o Egito em 76, por aí, foi uma batalha do ano, do dia do perdão, né, Kippur, né? De 76, se não me engano, tem até um filme muito interessante sobre isso. Pessoal, tudo descansando, feriado, preparando, soldados se preparando para casa, nada acontece. Debaixo de uma das montanhas existe ali um bunker, né? Uma construção onde os soldados de Israel vigiam as escutas, e um percebeu alguma coisa, falou, olha, vai ter algo acontecendo. Ninguém deu atenção para ele, então estourou a guerra, muitos morreram. Os tanques dos egípcios era Egito, exatamente? Era, né? Líbano. Eu não lembro quem foi que atacou. Mas os tanques eram mais modernos, né? Com mais tecnologia, e mesmo assim Israel venceu a batalha com tanques mais obsoletos, né? Então, Israel é a prova de que não é por força, não é por violência, não é pelos cavalos que você tem, não adianta. Então, a certeza do povo é que Deus estaria dando a vitória. Esse salmo é interessante, muitos têm o costume de deixar ele aberto no hall de entrada de sua casa, ou no comércio, pensando que com isso estão protegidos, talvez, de um olho grande, dos ladrões. Gente, nada disso adianta. Esse salmo nos traz boas reflexões. Você deve confiar em Deus, sim, para te proteger a tua casa, se você tem um comércio, te proteger, mas não adianta deixar uma Bíblia aberta se você não a usa, não tem valor algum. Mas aqui, voltando ao Salmo 20, o pedido para que Deus responda a oração. Como nós falamos, versículo 1, o Senhor te responda. A oração do povo é que o Senhor responda de maneira favorável ao seu ungido. Aquele que havia sido separado por Deus e que agora está enfrentando uma batalha. E o Salmo, ele fala que o Senhor te responda no dia da tribulação ou da batalha e que o nome de Deus Jacó o proteja. O Deus Jacó, o nome do Deus Jacó, nos faz lembrar que o nome de Deus representa a sua pessoa. E é interessante que nós vemos 3 vezes o autor desse salmo se referindo a esse nome de Deus, né? O nome de Deus, no versículo 1, falando o nome do Deus Jacó te eleve em segurança. No versículo 5, em nome do nosso Deus hastearemos pendões. E no versículo 7, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. E o William MacDonald, que ele é comentarista bíblico, já falecido, ele conecta esses pontos de uma forma interessante. Então ele coloca assim: o nome do Deus Jacó é um nome protetor. O nome do nosso Deus, o nome proclamado. E em nome do Senhor, nosso Deus, o nome
e preserva. O povo de Israel, assim como cada um de nós, como filho de Deus, coloca a confiança no único Deus verdadeiro. Não são nas coisas desse mundo. Tudo bem, nós temos certas, para quem tem condições, né? Ela procura se resguardar de alguns perigos, por exemplo, casas com alarme, com segurança, carro blindado, plano de saúde com atendimento de UTI aérea. Quem tem condições, mas jamais pode colocar a sua segurança nessas coisas, porque essas coisas são inferior ao Deus que nos protege e nos guarda. Nós também não somos responsáveis de sair, por exemplo, numa rua no meio da noite, Deus me protegerá numa rua que só tem bandido. Você sabe que quem entra não sai, como muitas vezes a gente vê acontecendo. Se você tem, né, às vezes, por uma necessidade, você vai passar num lugar e diz, Senhor, me protege, me guarda. Mas não vai querer chegar e, não, eu vou lá porque Deus me protege. Mas sabemos que, em última instância, não adianta todo o aparato, toda a segurança que você possa ter. Porque quem nos guarda, nos protege é Deus, de todas as situações. Nós, quando acordamos, oramos a Deus que nos abençoe o dia, que nos guarde. Quando você viaja, você provavelmente tem o hábito de orar a Deus para que Deus proteja na viagem, que nenhum perigo lhe aconteça na estrada, nenhum acidente, que o carro não quebre, enfim. Você coloca a situação, Senhor, está em tuas mãos. E confiamos e cremos em Deus que nos guarda e nos protege. Porque Ele é o que nos dá todo o cuidado necessário. Então, assim como o povo de Israel, cada um de nós devemos colocar a confiança no único Deus verdadeiro. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos, nos nossos dias, aqueles que a gente costuma dizer, né, que acende uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Não, eu creio em Deus, confio em Deus, mas vai que, né? Tem outro aí que pode me guardar também. São pessoas que estão correndo para lá e para cá desesperada, talvez por uma vitória. Amanhã segunda-feira é o dia do culto da vitória. Então eles vão lá atrás. Corre na corrente dos 70. Estou falando aqui de algumas coisas que a gente ouve pela rádio, tá? Vamos na corrente dos 70 para ter a vitória. Olha, então, num dia vai na corrente dos 70, no outro dia passam pela fogueira santa e vão terminar na sessão de descarrego. Né? Então faz um tour completo e isso, Deus vai me proteger, Deus vai me guardar, Deus vai me dar vitória na minha vida. Tentam de tudo, menos procurar aquele que tudo pode, conforme Paulo fala em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem certas situações na vida que você não tem nada mais a fazer, senão, Senhor, está em tuas mãos. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho poder sobre isso. E eu sei que o Senhor pode reverter a situação, porque é o Senhor que pode todas as coisas. Como eu disse, mesmo que você não tenha um plano de saúde, mas você fica doente, você pode ir até um médico, até um hospital, até um ponto-socorro. E ora a Deus para que Deus possa usar ali aquele hospital, aquele médico para te atender e descobrir o que você tem. Mas, em última instância, quem está cuidando de você é Deus. Às vezes, já aconteceu isso, de um médico de um hospital público saber tratar um doente que foi num médico particular, que não sabia nem por onde começar a procurar aqueles sintomas da doença. Né? Porque você não pode confiar nas coisas desse mundo, e sim em Deus. Outros são mais cuidadosos. Não entram nessas coisas místicas, mas mesmo assim buscam resposta para suas dificuldades naquilo que talvez até traga um alívio momentâneo, né? Mas que não pode trazer segurança eterna. Então, na aflição, nós devemos lembrar, do alto céu vem o socorro, como o salmista diz aqui, do alto céu vem o socorro. Socorro vem de Deus, não vem
dos homens, nem daquilo que nós podemos conseguir, né? Versículo 2: do seu santuário lhe envia socorro. A nossa fonte de socorro está no santuário de Sião, que é o lugar da habitação de Deus. Não à toa, no Salmo 121, o salmista diz que ele diz: eleva os olhos para o céu, de onde vem o meu socorro. Na hora da provação, na hora da tribulação, olhe para o céu, olhe para Deus, né? Fala assim, olhe para o céu, alguns pensam, então é só olhar para o céu. Não. Clame a Deus, ore para Deus, confie nele, coloque diante dele as suas angústias, os seus temores, aquilo que está tirando o sono. Senhor, o Senhor pode cuidar de mim, o Senhor é que tem a resposta a todas as coisas, e eu estou colocando diante de ti a minha situação, cuida de mim, proteja-me, guarda-me, se for da vontade, a doença seja curada, mas é para o céu que nós devemos olhar e nunca para as coisas desse mundo. Nós temos mania de olharmos para todos os lados, quando o que necessitamos é apenas olhar para cima. Eu nunca esqueço um dia não, né? Nunca esqueço o dia em que, aqui nessa igreja mesmo, eu e Elizabeth, nós estávamos, a igreja estávamos consagrando ao ministério, e tinha alguns irmãos presentes ali, e um falou assim, olha, no aperto, ele falou, no aperto, chora, como é que é o ditado? Chora é mama, como é que é? Quem mama não chora, né? Quem chora não mama. Ou no aperto chora, porque quem chora não mama. Quem não chora não mama, né? E o outro irmão falou assim, olha, nas dificuldades, olhe para o céu. Olhe para Deus. Não olhe para os homens. Coloque-se diante de Deus, porque é Ele que vai nos socorrer. No versículo 3, alguns podem entender que é uma barganha aqui, né? Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Parece que é uma barganha. Parece que é algo que está acontecendo assim. Ó, Senhor, estou te lembrando que eu paguei para o Senhor me dar a vitória em troca. No entanto, no contexto, a dinâmica é bem diferente de uma troca comercial. O que o salmista está fazendo é recorrer à aliança do Senhor para o seu povo. Então, a expressão lembre-se, na linguagem bíblica, não significa que você está cobrando de Deus algo que ele esqueceu. Por exemplo, se de repente aí alguém me prometeu algo e esqueceu, eu vou lembrar, você lembra que você me prometeu tal coisa? Então, você não vai cumprir? Não, aqui a ideia é de fazer com que a aliança que Deus preparou com o seu povo, preparou para o seu povo, não que Deus tenha esquecido, que Deus não esquece de nada, mas que essa aliança seja invocada. Senhor, na aliança que o Senhor fez com Israel, o Senhor prometeu nos guardar e nos proteger. E eu confio na sua aliança, eu confio em sua palavra. Guarda e nos protege. No Israel antigo, o holocausto simbolizava a entrega total e purificação. Era reconhecer que a vitória não viria, como nós vemos aqui, de força militar, mas exclusivamente da graça de Deus. Era a disposição do homem em oferecer o holocausto, confiando que Deus vai cuidar. E não querendo, Senhor, estou fazendo isso, então me dê aqui. Não é assim que alguns falam? Senhor, eu te dou aqui, o Senhor me dá ali. Essas barganhas que muitas vezes as pessoas fazem com Deus, né? Eu vou, semana que vem tem uma coisa importante, então essa semana eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou fazer tudo, é que Deus vai ver que eu estou realmente fazendo as coisas que agrada a Ele. Aí Ele vai ter que me favorecer. Mas se nós não tivermos vivendo uma vida que realmente de sacrifício a Deus, nós não podemos recorrer ao Senhor e pedir, Senhor, abençoe a semana que vem quando eu tenho tal situação para enfrentar. Que o Senhor possa estar comigo, me ajudando, me protegendo, me guardando, me orientando, me fortalecendo, aquilo que for necessário para você naquele dia. Infelizmente, muitos crentes tentam barganhar com Deus e, como eu disse, né? Do tipo, se Deus me der isso, eu faço aquilo. Quantas vezes já ouvi pessoas falar, se Deus me curar dessa doença, eu vou ser missionário entre os pigmeus. Né? Se Deus me dar a bênção de ganhar
na mega sena acumulada de fim de ano, eu vou ajudar todos os ministérios. Né? Você está barganhando com Deus. É uma barganha que nós estamos querendo fazer com Deus. Né? Ah, tá bom, vou dar 300, não sei quanto é, vou dar 300 milhões de reais. Aí não sei quanto você vai dar na aplicação, talvez uns 200 mil reais por mês. Aí eu dou para a missão 50 mil, vivo com 250 mil por mês. Ah, bom, né? Quem vive aqui com 250 mil por mês? Ninguém, né? Talvez nem por ano alguns, né? Mas assim, essas barganhas, se eu conseguir aquela promoção, o meu dízimo vai ser maior, vai ser substancial. Eu já ouvi isso de oração, de pessoas aqui mesmo. Senhor, que eu consiga aquela promoção, porque daí meu dízimo vai poder ajudar mais na igreja. Deus não está preocupado com o teu dízimo, Deus está preocupado com o teu coração, com a tua vida. Não adianta eu ter um dízimo substancial se a minha vida é completamente destroçada, né? Completamente contrária àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Se Deus me livrar dessa enrascada, nunca mais eu faço de novo. Sabe aquela vez que você comeu demais e passou mal a noite inteira no vaso, ali, botando tudo para fora, e nunca mais como demais. Né? Passa um tempo, você está fazendo o quê? Demais. É assim. Promessas vazias. E as pessoas tentam barganhar com Deus. É bom mesmo se a gente passar mal comendo muito, lembrar de não comer muito, de comer demais da outra vez. Né? Mas uma vez eu vi a pessoa falando assim, que eu dei o exemplo, né? Mas eu ouvi a pessoa falando desse jeito: se Deus me curar, eu vou ser missionário onde Ele desejar. Mas Deus quer teu coração aqui, não quer lá, não quer aqui. Barganhas não é assim que um crente vive. Pelo contrário, ele traz à memória as promessas de Deus e descansa nelas. Se eu estou doente, Senhor, se for para a tua glória que eu seja curado, e eu quero descansar em tuas promessas. Se não for, eu vou estar no céu. Né? Então, não há. O crente não tem que se preocupar com a situação, porque Deus cuida dele. Continuando no versículo 4, ele diz: que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo que você planejou. Se você pegar esse versículo sozinho, você vai pedir de tudo para Deus. Né? Desde um carro importado, turbo. Como é que chama aquele carro lá? O Carreira? Porsche Carreira? Um Porsche Carreira, não sei para quê, uma cidade cheia de lombada, mas... Né? Um Porsche vai pedir dinheiro, vai pedir... porque aqui está dizendo que Deus me conceda o que o meu coração almeja, mas se o seu coração almeja isso, é que o seu coração está longe de Deus. Porque quando o coração está conectado com Deus, ele não vai pedir essas coisas. Porque ele vai: Senhor, me dê um Porsche Carreira. Nem sei se é o carro mais caro, mas... Né? Aí Deus assim: para que você quer um carro desse, meu filho? Que você... Teve a semana passada, um cara arrebentou num menino de 20 anos, né? Uma árvore, né? Explodiu o carro. Você está querendo, está pedindo para mim que eu te chame mais cedo para a glória? Te chamo. Né? Aí Deus: ai, Senhor, me dê isso. Não, salmista não está fazendo isso. O desejo era de que o desejo era que Deus coroasse os desígnios com sucesso naquela batalha. Devemos orar crendo que Deus realizará a sua vontade. Então, geralmente, quando nós oramos a Deus para que conceda a nossa vontade, é aquilo que é da vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu era jovem, eu orava a Deus para pedir uma companheira para a minha vida. E eu comecei bem cedo, com 14 anos de idade. Né? Como se eu soubesse que era uma companheira para a vida toda. Deus só foi conceder isso, né, 10 anos depois. Mas uma coisa eu sabia, que da vontade de Deus não era que fosse uma incrédula. Né? 10 anos depois. Mas uma coisa eu sabia, que da vontade de Deus não era que fosse uma incrédula, por exemplo. Isso eu sabia. Então não adiantava eu orar por uma pessoa que não confessava Cristo como Salvador, porque eu sabia que não era da vontade de Deus aquilo. E às vezes a pessoa começa a orar a Deus pedindo coisas que não é da vontade de Deus. Não, mas a Bíblia diz que Deus vai nos dar aquilo que o coração almeja, mas é da vontade de Deus. E aqui
o texto nos fala de Deus realizando a sua vontade. E independente do resultado, podemos celebrar o nosso Deus. Foi assim que o povo agiu. O povo pensava na grande celebração da vitória, cheia de júbilo, empolgação, né, que ocorreria quando recebesse a notícia da vitória do rei. Aqui continua dizendo o texto que já podiam ver os pendões, né, as bandeiras tremulando ao vento em tributo em nome de Deus, ao nome de Deus. Mas será que nós conseguimos levantar um pendão de louvor e adoração a Deus quando aquilo que nós oramos não conseguimos de Deus, Deus não nos dá? Ou nós simplesmente fomos ensinados a levantar o pendão do Evangelho, falando aos nossos amigos a respeito de coisas que Deus nos deu? Esses são os testemunhos que a gente vê por aí, né? Você, dependendo da emissora que você liga aí, o testemunho é: eu vivi em dívida, eu tinha isso, eu tinha aquilo, daí eu participei dessas correntes que eu falei, Deus me deu carro importado, Deus me deu uma casa na praia e tudo mais aí, né? São barganhas, a gente sabe que isso aí não é verdade. E muitos têm caído nesse engodo. Mas será que nós podemos levantar o pendão do Evangelho mesmo quando não conquistamos aquilo que desejamos? Será que podemos dizer como Jó? O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor? Será que podemos fazer isso? É muito fácil cantarmos, por exemplo, não olhe circunstância. O difícil é confiar. Mas é assim que devemos viver, confiando que a vitória está por vir, não fazendo fugiu a palavra, não é algo que é como fosse um chavão, né? A vitória virá. Deus é mais. Ele vai dar vitória. Às vezes, a vitória para um enfermo é a partir desse mundo para estar com Cristo. Quer vitória maior do que estar na eternidade? Essa é a vitória. Então, fazendo a palavra é pleonasmo, né? A vitória está por vir no porvir. Entendeu? A vitória está por vir no porvir. Então, às vezes, eu já falei uma vez isso, às vezes a pessoa fala assim: ai, tenho medo de morrer, não sei o que lá, papapá, papapá. Aí ela morre. Ai, como é maravilhoso aqui. Por que eu não vim antes? Né? Porque a nossa certeza não é vivermos a vida aqui nesse mundo eternamente, mas estarmos na presença de Cristo um dia, para todos sempre. Aí sim, mas confiando na obra que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Então a vitória que está no porvir, foi alcançada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos traz essa certeza. Então nós já podemos erguer o nosso estandarte de vitória. Né? Eu sou vitorioso. Vocês são derrotados. Não, eu sou vitorioso. Porque Cristo venceu a morte. Mas você está aí doente, agonizando. Mas eu tenho a vitória. Cristo me garantiu a vitória. Aí no outro dia o cara te vê lá no caixão e fala: mas ontem você estava cantando vitória, que Jesus deu a vitória? Aí você lá de cima: mas eu estou aqui, ó. Já ganhei a vitória eu já veio. É você que está aí. E se continuar nessa situação, você é um derrotado. Então, eu estou fazendo aqui criando uma imagem, né? Ninguém lá do céu vai vir aqui falar assim, né? Para você. Mas na verdade é isso. Pessoas acham que a vitória se dá quando você consegue aquilo que você pediu. É lógico que nós louvamos a Deus quando oramos por um enfermo. E como eu falei no começo do ano, pelas crianças, e eu já via elas mortas, né? Orava sem fé até. Ainda bem que as irmãs e os irmãos que frequentam a quinta-feira têm mais fé do que eu. Porque eu orava, essa criança não vai sobreviver. Pelo que eles contam, esse menino não vai viver. E Deus deu a vitória. Né? E nós podemos louvar a Deus. E a certeza da resposta que nós lemos no versículo 6 e 8. Eu sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá no seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocamos o nome do Senhor, nosso Deus.
Então, encorajado pelas orações do seu povo, o rei se regozija por saber que o Senhor enviará todo o socorro necessário do seu santo céu, que ele iria intervir, demonstrando a maravilhosa vitória sobre a força, demonstrando a maravilhosa vitória com a força da sua destra, né? Com a sua mão direita, como nós lemos aqui, né? Deus, ele vai dar a vitória, porque ele é poderoso, e o salmista podia descansar nessa verdade. Lá no Salmo 118, versículo 16 e 17, se não precisar abrir a Bíblia, eu tenho aqui escrito, diz assim: a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Em quem você está confiando? Em quem nós estamos confiando? Na nossa própria força ou na mão poderosa do nosso Deus? Lembra nos anos 90, eu acho, começo de 2000, muitos carros tinham adesivinho na mão de Deus? Lembra disso? Na mão de Deus. Um dia eu vi um, daqui a pouco outro, você vai na banca, está vendendo na mão de Deus. Não sei quem que inventou isso, mas quem inventou ganhou muito dinheiro. E na época eu falei isso, que quando eu vi esse adesivo na mão de Deus, como crente, eu me senti, lembrei da segurança que eu tenho na mão de Deus. Eu estou seguro. Mas eu pensei, e o incrédulo? Porque que a Bíblia fala? Terrível é cair nas mãos de Deus, né? No Deus vivo, né? Terrível é cair na mão de Deus vivo. Então, quem não tem Cristo, quem não tem convicção, não tem certeza de salvação, terrivelmente é cair na mão desse Deus. Mas aquele que tem Cristo como Salvador, estar nas mãos de Deus, é o melhor lugar. Então, não confiemos em nossa própria força, mas na mão poderosa do nosso Deus. Se você estiver confiando nos seus carros, nos seus cavaleiros, ou seja, se você estiver confiando nas suas próprias estratégias de vida, cuidado. Nós devemos confiar no Senhor. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu posso, eu tenho. Porque está confiando naquilo que ela... Mas tudo pode sumir. Lembre-se da vida de Jó. Ele tinha tudo e perdeu tudo, inclusive a saúde. Por quê? Porque se você confia naquilo que você tem, isso é pouco. Porque pode ver o exemplo da, infelizmente, que aconteceu em Ribeirão Preto, quantas pessoas perderam tudo ali, né? Na segunda ou terça-feira aconteceu. A pessoa pode talvez ter ido deitar, ou olhou assim, o patrimônio, que coisa linda eu construí, olha meu patrimônio, eu tenho segurança total aqui. Vem um pé de vento, derrubou tudo, tirou vida, né? Foram várias vidas, né, que foram ceifadas ali. Então, ao invés de confiar em nós mesmos, devemos confiar em Deus. Confiemos sempre na destra do Senhor. Ela é forte e poderosa para nos guardar em tempos de batalha. É melhor confiar em Deus do que no arsenal inteiro. Só com o olhar do Senhor, até o mais poderoso dos exércitos se desintegra. Só o olhar de Deus. Senhor, nós vimos isso em Apocalipse, na batalha, né? Na última grande batalha. Nós vamos junto com ele, mas não vamos nem poder, não vai nem desmaiar a espada, né? Você faz isso aqui, acabou a guerra, que Deus, sua boca já destruiu tudo. E aqueles que estão do lado do Senhor permanecerão de pé quando a batalha... Desculpa, aquele que está ao lado do Senhor permanecerá de pé quando a fumaça da batalha dissipar. Esses filmes de guerra que você vê, e aí, daquele silêncio, né? Só vê a fumacinha assim, os vitoriosos estão em pé. E aqui, muitas vezes, nós achamos que a vitória é vencer as lutas dessa vida. São vitórias, mas a maior vitória, como eu já falei, é aquela que está guardada para todo aquele que crê em Jesus Cristo, a vida eterna. O versículo 9 nos traz uma grande paz de espírito. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responda-nos quando clamamos. Com essa paz de espírito,
o povo pedindo novamente vitória ao rei, nós podemos descansar, porque a vitória vem do Senhor. A vitória é do Senhor. Em Cristo somos mais que vencedores. Esse salmo, ele não é um amuleto para ser aberto na sala de sua casa, mas é uma recordação de que mesmo durante, ou e mesmo entre as batalhas, durante as batalhas que enfrentamos nessa vida, a vitória é certa. Porque Cristo venceu por nós. E por isso somos vitoriosos nele, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, diz o apóstolo Paulo. Ela foi derrotada por Cristo Jesus. E assim, então, nós não precisamos temer nem mesmo a morte. Porque nem mesmo a morte tem poder sobre nós. Porque Cristo venceu. E na nossa batalha diária, podemos confiar em Deus, saber que Ele está conosco todos os dias. E podemos descansar naquilo que Ele tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe e que você possa confiar nesse Deus verdadeiro. Amém? Amém.